E aí, cara, tudo certo? Deixa eu te perguntar, onde você achou esses pássaros? E agora que eles estão presos aí com você, o que você vai fazer com eles? Mas que tipo de jogos? Mas e depois que você fizer tudo isso, o que você vai fazer com esses passarinhos? Eu gosto bastante dessa espécie de pássaro. Quanto você quer por eles? Mas o som você não achou logo ali? E não são pássaros selvagens? Tem certeza. Quanto você quer por eles? Mas não são selvagens? Tá. Eu vou pagar por eles. Bem melhor agora. Você tá vendo essa gaiola aí? Claro. O que tem ela? Você sabe o que tem nela? Sim. Seres humanos. Seres humanos achados no jardim. Sabe o que eu acho mais engraçado? Eu não precisei fazer absolutamente nada para que eles entrassem aí. Eles entraram por conta própria. Mas agora que eles se encontram nessa situação, o que você pretende fazer com eles? Eu quero brincar com eles. Brincar? Como assim brincar? Eu quero fazer todo tipo de jogo possível que eu conseguir fazer. Jogos? Eu quero mexer com a mente deles. Eu quero fazer eles acreditarem que o certo é o errado e que o errado é o certo. Eu quero ver eles totalmente derrotados. Eu quero eles perdidos. Mas e depois de tudo isso? Não é óbvio? Eu quero eles perdidos por toda a eternidade. Eu e meu pai somos grandes fãs dessa espécie. Eu sei bem disso. E nós queremos que cada um deles tenha liberdade. Você sabe, né, que na primeira oportunidade os que ficaram aí vão abandonar vocês. Alguns sim, mas outros não. Isso vai te custar lágrimas. Vai, Isso vai custar o seu sangue. com toda certeza. Isso vai custar a sua vida. Você tem certeza que você vai fazer isso por eles? Eu estou disposto a entregar tanto as minhas lágrimas, quanto o meu sangue, quanto a minha vida. Eu farei tudo o que for possível para que eles possam viver em liberdade. Ele estava disposto. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para que aqueles pássaros vivessem em liberdade. O diabo disse a ele: custaria o seu sangue, custaria o sacrifício. Mas ele disse: eu não me importo, eu me sacrifico por eles. Aqueles pássaros que no início estavam no pecado, preso na gaiola, na mão, o que aconteceu? Veio Jesus e ele perguntou para ele: quanto que você quer nesses pássaros? Ele falou: 10, 15, 20. Ele foi e vendeu para Jesus. E a partir desse momento, o que aconteceu? O diabo veio e ainda, da mesma forma, ainda tentou tirar aqueles pássaros e convencer a Jesus a não fazer o sacrifício por eles. Você viu o que ele falou? Tem uma parte que ficou muito no meu coração. Quando ele disse: vai custar a sua vida? Vai. Não tem problema. Sangue? Não tem problema. Mas o diabo disse: alguns irão aceitar e outros não. Ele disse: não tem problema. Mesmo assim, eu os comprei. Que nesta manhã você seja os pássaros que irão aceitar esse sacrifício para viver na liberdade da sua vida eterna. Amém.
Agora vamos para o nosso momento da palavra. Eu queria chamar o David aqui. Você consegue puxar? Eu puxo de baixo para você. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Esse é o último culto, né? Como já foi falado, do congresso, com esse tema resgatados. Quantos aqui já foram resgatados pelo Senhor? Amém? Bastante. E essa palavra é para você hoje. Mas é para aquele que também ainda não foi resgatado. Porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem um plano de resgate na sua vida também. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui simplesmente porque quis vir. Quando nós viemos na casa do Senhor, quando nós buscamos do Senhor, quando nós viemos para ouvir a palavra do Senhor, pode ter certeza que um plano de resgate já está entrando na sua vida. Já está entrando na sua casa, na sua família. E é isso que Deus tem através do Espírito Santo na nossa vida. Nos convencendo do pecado, nos convencendo das coisas erradas que o mundo nos oferece, que nos prendiam, como o teatro acabou de mostrar, naquela gaiola, através do pecado, mas através do sangue de Jesus nós fomos libertos. Amém? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Abra a Bíblia comigo em 1 Pedro, tema do congresso, 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. A palavra diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Deus, este é o momento da sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com a sua igreja, Senhor Jesus. Que essa palavra venha entrar em nossos corações com entendimento, para que nós possamos vivê-la verdadeiramente, Pai, e entender o propósito do resgate. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos? Então aqui no verso 18 fala: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui nós já vemos a palavra de Deus nos mostrando que tudo aquilo que nós podemos alcançar aqui nessa terra, nada pode comprar a nossa salvação. Porque fala que não foi com ouro, que não foi com prata. Então o que eu posso fazer para me alcançar minha salvação? Você não pode fazer nada, porque já foi feito por você. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue lá na cruz. Você tem que aceitar, você tem que entender o que é o resgate. O que é um resgate? Quando você é liberto de algo, quando você penhora alguma coisa por um certo preço e depois você tem que pagar aquela penhora para recuperar. Nós nos perdemos através do pecado e fomos penhorados. Nós não fomos dados na mão do diabo ou do inimigo. O inimigo não tem esse poder, mas nós fomos penhorados nas mãos dele, através do pecado que entrou desde lá do início, desde lá de Adão, né? Existe uma matéria na teologia que chama Harmatiologia, que fala a necessidade do homem de ter um salvador. Por que eu necessito de ter um salvador? Por que eu necessito de ter um resgatador da minha alma? Porque você não pode fazer nada por você mesmo. Você não pode
resgatar a sua alma. Você não pode resgatar a alma do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Nada você pode fazer. E aí é onde você começa a entender a necessidade que nós temos de ter um resgatador, que é Jesus Cristo. E nós vemos aqui no verso 19, mas com o preço de sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, longe do pecado, fora de tudo aquilo que o mundo oferece. Esse é o Senhor que veio para nos resgatar, que veio para nos trazer a paz, que veio para nos trazer um entendimento da salvação. E como eu falei, tudo começou lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando nós vemos a criação, em Gênesis 3, ali também vai falando da queda do homem, aonde a serpente, ou o diabo, o inimigo, convence a mulher de comer do fruto da árvore do entendimento, ao qual Deus ordenou a mulher não comer? Não, ordenou ao homem. E automaticamente, é claro que o homem deve ter passado isso para ela. Ela foi convencida pela serpente, comeu do fruto, ofereceu para o homem também comeu, e aí caiu. E aí foi aonde começou toda essa história. Começou e entrou o pecado. E aí a Bíblia nos mostra, lá no início, que quando o Senhor foi, novamente visitar, como fazia todo fim de tarde, para visitar o homem e a mulher ali, Adão, o homem simplesmente se escondeu. Mas por que ele se escondeu? Porque ele tinha pecado, por causa da vergonha. E a palavra fala que ele cobriu-se com folhas, ele e a mulher, da sua vergonha. E quando ele chega, como se Deus não soubesse, ele estava ali escondidinho, mas Deus chama Adão. Adão. E ele está ali escondido, Deus sabe aonde ele estava. Mas aí ele aparece, por que você está escondido, Adão? Porque eu estou nu. Estava nu e fiquei com vergonha. E aí Deus percebe, fala com ele que ele comeu do fruto. E aí o que ele fala? Ele joga a culpa. Muitas vezes nós ouvimos falar, que ele joga a culpa na mulher. Primeira coisa que ele fala, a mulher que tu me deste, me deu o fruto para me comer. Mas na verdade é um pouquinho mais profundo, porque ele fala, a mulher que tu me deste. Ou seja, o Senhor que me deu essa mulher. E ela me fez pecar automaticamente. Quem que cometeu o erro? Jogando ali quando Adão fala, Senhor, o Senhor me deu essa mulher aí, a culpa não é minha. Ela que me fez pecar. Mas o Senhor que me trouxe ela. O homem tem muito disso, Quando nós estamos no mundo lá fora, quando nós estamos vivendo no pecado, ou quando nós estamos vivendo alguma coisa, nós nunca jogamos a culpa para nós, que são nossas escolhas. Mas nós sempre apontamos para alguém. Mas foi porque eu andava com fulano de tal. Mas foi porque meu pai era assim. O meu pai fazia isso. O meu pai fazia aquilo. O meu pai vivia dessa maneira. E isso, hoje, gerou isso na minha vida. Acredito que todos já viveram alguma situação ou algum trauma, talvez dentro de casa ou fora dele. Mas nada disso irá justificar a vida que você leva lá fora. Nada disso vai cobrir o pecado que você escolheu viver. Nada disso vai cobrir. Eu tenho também exemplos dentro da minha casa que não foram bons. E por um período, que eu não sou cristão do berço, como muitos falam, e mesmo aqueles que são cristãos do berço, há um momento que aceitam a Jesus, porque nascer em berço evangélico não garante salvação a ninguém. O que garante salvação é o entendimento do sangue de Jesus nas nossas vidas. Então eu também vivi isso. Eu também passei por partes disso. Meus irmãos, E aí às vezes a gente vê um irmão do lado repetindo as mesmas coisas. E isso ele colhe e joga como uma desculpa. Mas meu pai era assim. Meu pai era assado, fazia assim, fazia assado. E é por isso que eu vivo assim hoje. Ou eu fui abandonado, ou eu fui isso, ou eu fui aquilo. Mas desde o início, o Senhor tinha um plano,
traçado para nos livrar de todo mal e de todo pecado. Em Gênesis 3:21, Deus mata um animal e cobre, né, Adão e Eva ali com a pele desse animal. Aqui nós já vemos o primeiro sacrifício. E o porquê que foi feito esse sacrifício? Porque o homem tinha caído. Porque até então, ele andava nu e não tinha vergonha, não tinha medo, se apresentava diante de Deus. Por quê? Porque era puro, porque era inocente, porque era perfeito diante de Deus. Assim como Deus tinha feito ele, até entrar o pecado. E nós vemos que, um pouquinho antes, os animais, eles foram criados antes e depois veio o homem. Então, muito antes da queda, o Senhor já tinha planejado o resgate. Ele já tinha planejado o sacrifício. Isso aqui, a pele cobrindo Adão e Eva, é apenas um símbolo daquilo que ia acontecer na minha e na sua vida. Porque muito antes de mim nascer, muito antes de você nascer, a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava pronto. O cordeiro já estava morto. Por mim e por você. E é assim que foi surgindo o resgate das nossas vidas. Não por meu mérito, não por seu mérito, não por aquilo que eu possa ou porque você possa fazer, mas por aquilo que Jesus Cristo fez desde a fundação do mundo. Antes de criar tudo, Deus já tinha um plano de salvação. Antes da queda, Deus já tinha um plano de salvação. E eu já vi muitos questionamentos, conversando com pessoas, e a pessoa pega e fala, mas se Deus tem o controle de tudo, por que Ele fez o homem? Ele sabia que o homem caía? Sabia. Então por que Ele fez o homem? Por que Ele deixou cair? A Bíblia nos fala que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Eu não posso adorar alguém verdadeiramente se eu sou obrigado. Eu não posso amar alguém se eu sou obrigado a amar ele. Mas quando eu tenho a liberdade de escolha, aí sim eu posso escolher se eu amo, se eu sirvo ou o que eu vou fazer. Quando você tem a liberdade, aí você tem um verdadeiro amor. Aí você tem a verdadeira escolha. Ninguém aqui é um robô que está sendo controlado. Ah, você está seguindo por esse caminho porque já foi predestinado, como algumas teologias aí pregam, né? Não creio assim, mas o Senhor tem algo para nós. E Ele tinha muito antes de nós nascermos. Segundo a sua presciência, segundo o seu pré-conhecimento. Ele já tinha o conhecimento de tudo. O homem vai cair. O Adão vai cair. Mas toda a sua geração, tudo aquilo que vai vir depois dele, eu sei que vai ter servos verdadeiros. Eu sei que vai ter aquele que vai levantar a mão um dia num culto e vai vir verdadeiramente. Eu sei que vai ter aquele que vai levantar a mão no culto e não vai mais olhar para trás. E não vai mais retroceder. E não vai mais olhar para aquilo que um dia ele vivia. Mas para aquilo que somente hoje ele quer viver. Que é os caminhos do Senhor. E a palavra nos ensina que o Senhor, Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida. E é somente através dEle, e é somente por Ele que nós podemos permanecer através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos permanecer nos caminhos de Deus. Sem isso, nada nós podemos fazer. E a palavra de Deus, se você quiser abrir comigo em Romanos 3:10. Romanos 3, no verso 10. Romanos 3, verso 10. A palavra diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu estou lendo aqui vou ler alguns versículos e colocando aqui para vocês, para nós entendermos a nossa necessidade desse resgatador. A nossa necessidade de buscarmos um Salvador. A Bíblia nos diz aqui, em 10, não, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu não consigo buscar a Deus por minhas forças próprias.
Você não consegue. Nós não somos justos, mas a palavra também nos mostra que nós fomos justificados pelo sangue do Senhor. E quando nós tomamos a decisão de buscar e de servir ao Senhor, é esse sangue que nos fortalece. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece a permanecer nos caminhos, que nos convence daquilo que é errado e que nos traz aquele anseio, aquela vontade de buscar. Isso não vem de mim, não vem de você. Vem da graça do Senhor Jesus Cristo. A graça é o quê? Nada mais é que um favor imerecido. Ninguém merece, mas o Senhor escolheu. O teatro aqui mostrou, vai custar sua vida. Não importa, eu vou fazer. Vai custar o seu sangue. Não importa, eu vou fazer. O Senhor quis fazer. Ele quis chamar. Ele quis morrer na cruz por mim e morrer na cruz por você. E é só por esse sacrifício e pela sua ressurreição que hoje nós podemos estar aqui. Porque se ele simplesmente tivesse morrido, de nada adiantaria. Mas ele ressuscitou. E através dessa ressurreição, ele fez uma promessa. Que um dia ele viria buscar a sua igreja, a sua noiva. E um dia ele vai vir buscar você, vai vir buscar a mim. Então nós temos que entender que é através do sacrifício, é por Cristo, através de Cristo, nada mais. Nada mais. Não adianta nós pensarmos alguma maneira. Lá em 1 Pedro, como fala, não foi por ouro e nem prata. O que você pode juntar aqui nessa terra mais valioso que isso? Imagina você juntar todo o ouro que existe na terra e é seu. Você vai poder comprar muitas coisas. Você vai poder ter a vida que você quiser, temporária aqui na terra. Mas a eternidade não vai adiantar. Porque não existe um preço que pode ser pago pela eternidade, a não ser o sangue de Jesus. É somente através desse sangue, é somente por esse sangue. Em 3:23, a palavra diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, e assim vai. Nós fomos afastados da presença de Deus pelo pecado, já do início, quando nós já nascemos pecadores, mas existe um momento da nossa vida que nós temos o direito da escolha, e com entendimento nós escolhemos, acredito que a grande maioria que está aqui, escolheu a servir ao Senhor, e aí a partir deste momento, você foi justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Existe uma ilustração que eu vi há muito tempo já numa pregação que fala de uma pessoa que tinha cometido, um crime e o julgamento dele foi ser condenado à morte. Ele ia morrer, já estava determinado e tudo mais. E muitas pessoas começaram a pedir pela vida dele. Começaram a clamar pela vida dele. E isso tudo chegou ao juiz, que tinha o poder de libertar ele dessa sentença ou não. E como estava muitas pessoas pedindo e tal, esse juiz decidiu, falou, quer saber de uma coisa? Vou lá conhecer primeiro essa pessoa. Primeiro eu quero conhecer, eu quero ver essa pessoa. E depois eu decido se eu liberto ou se vai ser cumprindo essa sentença na vida dela. Talvez alguns já ouviram essa ilustração. Esse juiz pôs uma roupa social, normal, levou uma Bíblia e pôs uma carta de liberdade para ele, dentro da Bíblia. E aí ele chegou para fazer essa visita, um dia antes da sentença. E quando ele chega, aquela pessoa que estava ali presa, condenada, que já estava determinada a sentença dele de morte, começa a xingar.
começa a ficar bravo. O que você quer aqui? Eu não quero saber de você, sai daqui. Vai embora. Eu já estou morto, eu já vou morrer, não tem mais o que fazer. Eu não preciso ficar ouvindo o sermão. Eu não quero saber disso. De que isso vai adiantar na minha vida? Sai, eu não quero saber. E começa a cuspir, a xingar e a bravejar. Aquele juiz ficou parado, olhando, não falou nada. Foi a escolha dele. O juiz virou as costas e foi embora. E aí o carcereiro chega naquele cara e fala: rapaz, mas você é muito burro. Olha só para você ver o que você fez. Aquele ali não era um padre, não era um pastor, não era ninguém que ia falar, era o juiz. E dentro da Bíblia que ele estava carregando, ele tinha uma carta que podia libertar você, que podia te livrar dessa morte que está prestes a acontecer amanhã. E você negou. E aí, passou o outro dia, chegou o dia da sentença dele, né? Como todos aqui talvez já tenham visto em filmes, principalmente antigamente, o pessoal era condenado à morte, sempre tinha uma plateia, às vezes, para assistir, cadeira elétrica ou qualquer coisa, sempre tinha alguns testemunhas ali, às vezes até familiares. E aí ele chegou no dia da sentença dele, estava ali na frente de todo mundo, e aí eles perguntaram para ele: você quer falar alguma coisa? Você quer, né, dar suas últimas palavras antes de morrer? Aí ele falou: eu quero. E aí, a hora que ele foi falar, ele falou assim: eu queria falar para todos que estão aqui que hoje eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi, mas eu estou sendo morto pelo pecado e por aquilo que eu não estou sendo morto pelo crime que eu cometi, mas eu estou sendo morto pelo perdão que eu neguei. Ele fala assim, né? Claro que é só uma ilustração, mas nós podemos trazer para nós. Quando nós estamos lá no mundo, nós vivemos várias coisas, situações, prostituição, no meio da droga, né, da bagunça, da criminalidade. Cada um tem a sua realidade e vive uma coisa. Todos eles estão afastados do Senhor por causa do pecado. Mas eles não vão ser condenados pelo pecado. Eles vão ser condenados porque eles negaram o perdão daquele pecado. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Não é que você pode pecar, então não tem problema. Irmão, entendimento aqui, ó, tá? Você não vai ser julgado e condenado pelo pecado, porque se fosse somente pelo pecado, todos nós estaríamos condenados. Mas aquele que é condenado é pelo perdão que ele não aceitou. Você vive no pecado, você vive no mundo, você faz e acontece em várias situações. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos livrar de tudo isso, para nos livrar do pecado, para nos tirar de todo aquilo que, né, o mundo nos oferece. Mas quando você nega esse perdão, aí sim você está condenado. Quando você nega a palavra do Senhor, aí sim esse pecado vai te conduzir à morte. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. O dom gratuito de Deus, eu não pago, você não paga. É o dom gratuito de Deus, é a vida para mim e para você. Mas eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que entender essa minha necessidade, eu tenho que entender que eu sou um pecador, que eu não posso fazer por mim mesmo, que eu não posso caminhar com as minhas pernas. Não dá. Eu vou cair, eu vou fraquejar, eu não vou conseguir suportar. Não adianta eu querer sustentar a minha família apenas com os meus braços. Eu estou falando do lado espiritual. Mas eu tenho que orar, buscar, guardar e esperar no Senhor. Confiar nesse Deus que eu sirvo. Porque aí sim a salvação entra na minha casa. Porque aí sim a salvação entra na minha vida. Porque é somente assim que eu vou me transformar a minha vida. Porque o caminho que nos leva ao Senhor não é um caminho ao qual você levanta a mão hoje e está salvo e acabou. Mas é um caminho de transformação, constantemente, todos os dias. É assim que funciona. É assim que funciona. Em Romanos 7, 19, um pouquinho para frente aí.
Romanos 7, 19. Paulo fala assim, ó. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E nós estamos falando de um homem de Deus aqui. E ele alertando a nós. O que acontece, irmãos? Aqui nós estamos vendo e ele falando do velho homem, porque quando nós aceitamos ao Senhor, é o que eu acabei de dizer. Você aceitou o Senhor hoje? Glória a Deus. Foi só o primeiro passo. O velho homem ainda não morreu. Lutero tem uma frase que ele fala assim, ó. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Tenho que matá-lo todos os dias. Essa era uma frase de Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Morri para o mundo, nasci para Deus, pronto, agora eu sou santo. Agora o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, as coisas do mundo não têm mais poder sobre a minha vida, estou tranquilo, não sou mais tentado, não sou... Mas aí ele descobriu o quê? Que ele sabia nadar. E aí ele decidiu o quê? Vou ter que matar ele todo dia. Quando você levanta as suas mãos e aceita o Senhor Jesus Cristo, é só o primeiro passo de todos os outros até o fim da sua vida. Todos os dias você vai ter que acordar e dar mais um passo. Eu aceito o Senhor, Pai, na minha vida. Tome a frente da minha vida. Tome a frente das minhas decisões, daquilo que eu vou fazer, das minhas escolhas. Tome a frente da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos. Tudo, todos os dias, nós temos que decidir e colocar diante do Senhor. Diante do altar do Senhor. E amanhã, de novo. Até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Ou até o dia que ele voltar em particular para cada um de nós. Porque enquanto ele não vem para buscar a sua igreja no arrebatamento, nós sabemos que esse momento que nós estamos passando aqui agora, né? Estamos aqui há um pouco mais de 1 hora, né? Contando desde o início do culto, louvor, tudo mais. Quantas pessoas já morreram no mundo, no geral? Quantas pessoas tiveram um encontro particular? Lá na carta de Lucas, a palavra de Deus fala assim, ó, louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens preparado? E para quem tens preparado? O que você preparou? E para quem você tem preparado? Então, existe um momento que nós, como igreja, aguardamos da vinda do Senhor para subirmos com o Senhor, mas o Senhor também pode voltar em particular a qualquer momento. Pode voltar agora, pode voltar daqui a 1 minuto, 2, 3, 10, meia hora, na parte da tarde, à noite. Eu não sei quando vai chegar a minha hora. Você também não sabe quando vai chegar a sua hora. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para esse dia. Você tem que estar preparado para quando o Senhor te chamar. Para quando o Senhor falar assim, ó, chegou a sua vez. E aí, o que você tem preparado? Mais forte um pouquinho do que você tem preparado. Para quem você tem preparado? Existem 2 caminhos. Não existe um meio termo, né? Como várias vezes em pregações eu já falei, outros já falaram, o muro não existe. O muro já é do diabo. Só existe uma escolha: andar na contramão do mundo ou aceitar a perdição da eternidade da sua alma. E é por isso que nós necessitamos de um resgatador. Em Romanos 7, 24, a palavra de Deus diz assim, ó: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo fala isso, ele está falando de um costume antigo, da necroforia. Eu já falei isso aqui numa outra oportunidade. Ele está falando de um costume antigo que se chama necroforia. É um povo antigo, os etruscos, eles tinham costume de fazer essa prática. Mas o que é essa prática? Essa prática nada mais é do que quando alguém cometia um homicídio, ou um homicídio ali, ele não era condenado naquele momento. Beleza, você matou, vai morrer.
vou matar ele, acabou. Você matou? Então tá, sua sentença agora é eternidade, o resto da sua vida aí você vai ficar preso. Não, eles não faziam isso. O que eles faziam? Eles mandavam trazer o corpo do morto. Por quê? Porque necroforia é uma palavra grega, eu anotei aqui para poder falar certinho. Necros vem de morte ou morto, né? Mas o verbo furel, que é então trazer o morto. Necros é morte ou morto. E o verbo furel se torna o quê? Trazer o morto. Por isso que é necroforia. Trazer o morto. Mas vou trazer o morto para quê? Para que vai trazer o morto? Eles amarravam o corpo morto naquela pessoa que tinha o matado. E a sentença dele era carregar aquele corpo até a sua morte. E como que era essa morte? Uma morte dolorosa, difícil. No começo era só o peso do corpo, mas é um corpo morto que você está carregando. E o que vai acontecer com esse corpo? Ele começa a se decompor. Aqueles gases, aquele líquido começa a sair da pele e está encostado na sua pele. Automaticamente começa a fazer o quê? A causar feridas, machucado, doenças, infecções. E ele carregava aquele corpo até a sua morte. E Paulo fala isso então por quê, irmão? Não entendi. Porque é assim o pecado na nossa vida. Você peca e você vai carregar esse pecado até o fim da sua vida. Mas esse pecado, ele vem te consumindo cada dia mais. Ele vai te afundando cada dia mais. Ele vai se decompondo e antes que era só um peso, agora está abrindo uma ferida, está virando um machucado, está causando uma inflamação, está causando dor e até chegar à morte. E é por isso que Paulo faz essa comparação. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no 25 ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com entendimento, ele serve a lei de Deus. E é por isso que ele dá graças a Jesus Cristo. Porque ele entendeu que o único que podia o livrar desse corpo, dessa morte, é Jesus Cristo. O único que pode nos livrar do pecado é o nosso resgatador, Jesus Cristo. E é assim que fala a palavra de Deus. Em Romanos 7,25, né, como eu acabei de falar, fala da graça do Senhor. Ela vem sobre nós, ela vem para nos curar, ela vem para nos limpar desse pecado, desse corpo morto. Porque o pecado ele é algo que, quanto mais você o alimenta, mais forte ele fica. É o velho homem. Ele nunca vai estar morto até o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Então, ele somente vai estar fraco. Como que você enfraquece ele? Alimentando o seu espírito. Mas a partir do momento que você começa a viver uma coisinha aqui, outra coisinha ali, não tem problema não. Não vai fazer diferença não. Aquele homem vai se fortalecendo. Aquele velho homem vai despertando e vai acordando até virar esse corpo morto novamente na sua vida. E o pecado ele entra dessa maneira na vida de um cristão, das pessoas que estão lá fora. Porque quantos cristãos aqui vocês conhecem que um dia caíram e até hoje não voltaram? Pessoas que nós olhávamos muitas das vezes e falava assim: nossa, esse é uma referência, né? Porque família e tal, prega e faz isso e canta e ajuda na igreja e prega lá fora e traz pessoas. E do nada você vê a pessoa desviada, caída e fala: meu Deus, o que aconteceu? Não é possível. É por causa das pequenas coisas, irmão. O pecado ele é igual o calo, assim, ó. Quando a gente não tem costume de trabalhar na enxada, na roça, né? Você vai ali, trabalha o primeiro dia, dá aquelas bolhas de sangue, machuca, dói. Mas aí no outro dia você precisa trabalhar de novo, você vai de novo. Aí a bolha já fica com aquela bolinha de água, já não fica tanto. Aí depois vai criando aquele calo e daqui a pouco você não sente mais dor. E o pecado ele entra na vida da pessoa muitas das vezes assim. Às vezes você peca, você sente aquela dor, você sente aquela angústia, mas não um arrependimento sincero. É somente um remorso. Amanhã você pratica de novo. Amanhã você faz de novo. Porque ninguém viu, ninguém ficou sabendo, não tem problema. Não tem problema eu fazer isso porque ninguém sabe o que eu faço. Aí depois de amanhã eu sinto de novo, mas a dor já não é mais a mesma.
já começa a ficar um pouco mais natural. E a nossa cabeça, o nosso cérebro, ó, começa a criar um calo para aquilo. E aí depois de amanhã eu estou praticando e está tudo certo. Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém viu, e o pecado já contaminou a minha mente, a minha vida. E às vezes o cara só vive da máscara. A máscara de cristão. Mas a verdadeiramente brilhar, resplandecer nele a face de Cristo está longe. Está longe. Não entendeu. Não entendeu o propósito, não entendeu a transformação, não entendeu o porquê o Senhor veio para nos resgatar. Ele não veio para nos resgatar e falar assim, pronto, já resgatei, faz o que você quiser agora. É assim? Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus, ela nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, como deve ser a nossa caminhada. A caminhada é de quê? De renúncia. A palavra de Deus fala o quê? Pega a sua cruz, renuncie ao mundo, carregue ela, venha após mim. E Deus vai falando sempre assim, no mundo sofrereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Tem vários alertas, mas as pessoas muitas das vezes acreditam que eu vou aceitar o Senhor Jesus e agora eu não vou ser mais tentado. Agora eu não vou passar mais por lutas. Irmãos, quando a palavra de Deus diz assim, ó, foste fiel no pouco e no muito te colocarei, não está falando que você era pobre, foi fiel ao Senhor e agora você vai ser rico aqui nessa terra, não. Está falando que você foi fiel no pouco tempo que você teve aqui nessa terra. E agora, na eternidade, o Senhor tem algum lugar preparado para você. É isso que o Senhor tem falado. É isso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus ele abençoa a nossa vida financeira, Ele abençoa a nossa vida sentimental, espiritual, Ele abençoa em todas as áreas. Mas a grande promessa é de salvação. As pessoas acham que pelo status do irmão, você vê o tanto que ele é fiel. Sinto muito, mas isso não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Em Deuteronômio, Isaías 53, de 1 a 5, vamos fazer uma leitura comigo aqui. Isaías 53, verso 1. A palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, extremamente experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui nós vemos Isaías falando do Senhor Jesus Cristo. Falando de o quanto ele ia sofrer, o quanto ele foi rejeitado. Ele veio, né? Trouxe a palavra, por muitos foi rejeitado, pelo seu povo ele foi rejeitado, como a palavra diz, né? Eu vim pelos meus, mas os meus não o recebeu. Eles não o receberam, mas todos aqueles que receberem, vai ser dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Ele foi moído, a palavra de Deus fala que ele foi moído. Quem estava no culto aqui ontem, viu as imagens ali, parte do filme, né? Ali é somente para a gente ter uma ideia daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Mas imagina só passar todas aquelas dores, castigado, machucado, tomando socos, sendo esbofeteado, né?
chicoteado, carregando a cruz e morrendo por mim e por você. Nada tinha feito. Inocente, livre de todo pecado. Mas quando ele estava ali naquela cruz, ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele levou sobre ele tudo aquilo que nos levava à morte. Porque antes nós só tínhamos um caminho, e o caminho era a morte. Mas hoje nós temos a escolha de escolher o caminho do Senhor Jesus Cristo, que nos conduz à vida. E não é uma vida passageira como nós temos aqui na terra, que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Mas é uma vida para toda a eternidade. É isso a promessa do Senhor, para toda a eternidade. E a palavra de Deus nos mostra que ele foi moído, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E lá em 1 Coríntios, quem quiser abrir aí, 1 Coríntios 15, 20. A palavra de Deus diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi feito as primícias de todos aqueles que morreram. Mas, irmãos, muitas das vezes já vi questionamento também perguntando e falando como que ele é a primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou. Antes dele já morreram pessoas e ressuscitaram no Velho Testamento. E no Novo também. Mas eles ressuscitaram e voltaram a morrer. O Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Com um corpo glorificado, com um corpo transformado, para nunca mais morrer. E aí nós vemos lá a oferta, né, das primícias no Antigo Testamento, também era um símbolo mostrando Jesus. Toda a Bíblia, irmão, toda a Bíblia é um tipo esperando o antítipo. É uma sombra da realidade. É uma sombra daquilo que um dia estava por vir, que era Jesus Cristo. Até a oferta das primícias. O que era a oferta das primícias? Era aquele fruto que dava fora do tempo. Eu não entendo muito de plantação, mas talvez você plante algo que você sabe que o fruto dele só vem em setembro, outubro. Mas ele já começa a frutificar agora. Começa a sair já os primeiros frutos. Aí o que você pensava? Falei, bom, eu já vou guardar isso daqui, porque se der algum problema na plantação mais para frente, eu estou garantido. Não, o que eles faziam? Eles ofertavam as primícias ao Senhor. Eles davam aquele fruto que veio antes, que veio fora do tempo, para o Senhor, para depois ter uma boa colheita, para depois receber do Senhor. E é assim que o Senhor Jesus Cristo veio. Ele veio como as primícias do que dorme. Ele veio, morreu fora do tempo, para me salvar e para te salvar. Ressuscitou com o corpo glorificado, antes do tempo. Por isso ele é a primícia. E um dia, junto dele, eu e você, também, se nós não estivermos mais aqui na terra, seremos ressuscitados. E aqueles que já estão aqui na terra vão ser transformados. Iremos subir para junto do Senhor, para a glória, para junto da sua presença. Em 21 e 22, olha lá para você ver, nós viemos falando aqui, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos nós um dia morremos em Adão. Todos nós um dia morremos em Adão. Mas da mesma maneira que a morte veio por um só homem, a palavra de Deus também nos ensina que a vida e a eternidade, a ressurreição, o corpo glorificado veio através de um homem. Um único homem que veio nessa terra, justo, verdadeiro, que passou por todas as situações, e até piores, do que eu e que você pudemos passar. E várias vezes nós caímos, mas ele nunca caiu. Ele nunca retrocedeu. Ele nunca olhou para trás. E essa é a promessa que ele nos fez, de ter um corpo glorificado, de manifestar a sua glória, de manifestar a sua presença na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje,
É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para glorificar, para exaltar o nosso resgatador. Se nós não tivéssemos um resgatador, nós estaríamos perdidos. O caminho da morte era o que nós tínhamos. A morte era o que nós tínhamos. Mas hoje nós temos a opção da vida. Nós temos a opção de escolher servir ao Senhor. Mas se essa escolha for somente passageira, somente na emoção, não vai adiantar. Porque Paulo fala, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Todos os dias da vida dele, ele combateu o bom combate. Quando ele encerrou a carreira, ele guardou a fé. Não adianta eu combater o bom combate hoje, amanhã ou depois de amanhã. Mas eu tenho que combater o bom combate todos os dias, para que no fim dela eu possa falar, encerrei a minha carreira, guardei a minha fé no meu Senhor Jesus Cristo. E eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu tenho a certeza daquele que morreu por mim, daquele que morreu por você, daquele que morreu por seus familiares. Nós devemos buscar, nós devemos crer, nós devemos continuar e perseverar nos caminhos do Senhor. É assim que o Senhor nos traz, é assim que o Senhor fala conosco através da sua palavra, nos fortalecendo e nos inspirando através da sua grande promessa. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos da morte, da condenação, mas nós vivemos por toda a vida. E por toda a vida através do Senhor Jesus Cristo. Se não for por Ele, se não for por intermédio dEle, nada você pode fazer. Você não vai poder caminhar, você não vai poder perseverar, mas através do Senhor Jesus Cristo e através da sua promessa, nós podemos viver verdadeiramente o Evangelho. Queria que os irmãos se colocassem em pé, para nós estarmos encerrando. E a palavra de Deus, ela nos ensina e nos fortalece a cada dia a perseverar nos seus caminhos e a entender a necessidade de termos um resgatador. Assim como um dia o Senhor te chamou. Cada um tem aqui, o seu tempo, o seu dia, aquilo que ficou guardado no seu coração, do que você foi liberto, do que o Senhor te chamou. Mas eu tenho a certeza que todos os dias o Senhor continua te chamando. Todos os dias pela manhã o Senhor fala, persevera, continua, larga disso, deixa daquilo, rancor, mágoa, as coisas do mundo, má influências, má amizades, aquela roda que talvez num trabalho você está participando, isso não te convém, afasta disso, afasta daquilo. E está tudo certo, sabe por quê? Porque se você está ouvindo essa voz, é a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando no seu coração e te chamando, vem, vem, vem de novo, continua, esse é o caminho, é assim, fala para vir, continua caminhando, continua perseverando, em nome de Jesus Cristo, vem, deixa eu tocar, glória a Deus. Melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus erros, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Melodia.
meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhi o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De novo nasci, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Você é filho de Deus. Eu não sou Você é filho de Deus, irmão. Você não é mais escravo do medo. O Senhor te resgatou. O Senhor fez o sacrifício na cruz por você. Então, eu queria convidar toda a igreja a vir aqui na frente. Se você já foi resgatado ou ainda não importa. Vem aqui na frente. Vamos orar, vamos glorificar, vamos cantar ao nome desse Deus. A Deus que entregou a sua vida por mim, por você, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, para glorificar e exaltar esse nome. Que somente é dele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e será para todos sempre, através das nossas vidas. Que Deus venha fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Comece a agradecer ao Senhor, comece a cantar e a louvar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é mais escravo do medo, não é mais escravo do pecado. O Senhor transformou a sua vida, o Senhor tem uma promessa na sua vida, e a grande salvação na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra, recebe este louvor, coloque no seu coração com entendimento, coloque no seu coração como quem recebe numa terra fértil para frutificar, para crescer, para exaltar, porque somente Ele é o dono de toda a honra e toda a glória, porque foi Ele que morreu na cruz por você. É um preço que eu não podia pagar, é um preço que você não podia pagar, mas Ele pagou no seu lugar, Ele pagou no meu lugar.
E é por isso que você está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi resgatado, em nome de Jesus. Você foi escolhido, você foi resgatado. Nessa manhã, todos os dias, o Senhor te chama, permanece, persevera, continua. Falta pouco para chegar, irmão. Falta pouco. E um dia, nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Mas não para viver um momento, não para passar uma hora ou duas, mas para passar toda a eternidade da nossa vida. Toda a eternidade para junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador,
meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Glória a Deus, gente, nós estamos chegando ao final do nosso congresso. Eu sei que vocês querem saber quem ganhou a gincana de ontem. Vocês querem saber? Sim! Sábado às 20 horas aqui na igreja, vocês saberão quem foi a equipe campeã. Conto com a presença de todos vocês no nosso culto pós-congresso. Amém? Gostaria de chamar o pastor Flávio para estar encerrando. Agradecer o David, né, todo o pessoal que ajudou. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes, tá? Que Deus continue nos abençoando e nós contamos com o apoio de vocês. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Ele nos resgatou. O Senhor seja honrado e exaltado sempre. Que o Senhor continue dando vitória, fortalecendo, capacitando, livrando de todo mal. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso resgatador. Fomos resgatados. Que Deus abençoe a Jennifer, abençoe a todos aí, abençoe a toda a igreja. Nós possamos permanecer firmes no caminho do Senhor. Maria da Fé foi bênção, São José do Alegre, bênção, no Brasil, bênção. A igreja foi abençoada em todo canto, glória a Deus, a palavra ministrada. O fogo pegou, vidas se renderam aos pés de Jesus, reconciliação, batismo no Espírito Santo, firmeza, 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 firmeza. Muitas vidas resgatadas, saradas, curadas, abençoadas. E eu quero falar para você, terminando aqui, que o Senhor te abençoe muito, continue firme aí, não desista, não recue. Eu quero falar outra coisa para você, ele vem, aleluia. Ele vem, fala para o teu irmão, ele vem, ele vem, ele vem. Deus abençoe, Pai do Senhor, glória a Deus. E ele vem, ele vem, ele vem. Toda a igreja, e ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Ei, 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 ei. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. E o tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar
mais um, mais um. Lugar de cura, de comunhão, de celebração, de ter irmãos. Lugar de festa, de alegria.